Olá, agora com um vídeo diferente, porque eu quero falar não só, né, de técnicas e ferramentas que você já está acostumado, mas de uma expertise que na era da informação faz toda a diferença, né? Será que se você conseguisse ler um livro em menos de uma hora, numa sentada, e fosse capaz de ter uma recordação, uma habilidade de saber depois explicar, usar, talvez apresentar isso em público, né, fazer provas desse conteúdo, se isso faria alguma diferença na sua vida. Então, esse vídeo é para lhe convidar, na verdade, não para um treinamento, não para que você continue assistindo esse vídeo, mas para que você esteja comigo numa imersão presencial. São 3 horas de curso, são 3 horas de treinamento, é grátis, tem muita gente que pensa que pelo motivo de ser grátis, a gente não vai fazer uma grande entrega, mas eu garanto que quem estiver sentado lá participando conosco, né, vai dobrar a velocidade de leitura e a capacidade de memorizar. E não é só isso, nós vamos trazer algo extremamente ou fora do contexto, né, ou seja, excepcional, com a Ana Carolina, que se refere à inteligência emocional. Nesses 35 anos, a gente tem percebido que às vezes a pessoa sabe, ela estudou, está preparada, mas aí diz que teve o branco e a coisa ficou preta. Ela reclama que foi falar em público e ela e Deus sabia o que tinha a dizer, mas que depois só Deus sabia. Ela não sabia mais. Né? Se queixa que trava, né? Que entra em pânico quando fala ou ouve que é prova, teste ou avaliação. Eu estou com a Ana aqui, que é a nossa, é um dos preletores, né? A nossa palestrante. Então, ela estará comigo, eu falando sobre leitura dinâmica e memorização, e ela sobre inteligência emocional. Olá, bom dia, Ana. Olá, bom dia. Então, esse momento vai ser muito importante para todos nós, né? Então, um momento de conhecimento sobre nós mesmos, né? Sobre alavancagem e sobre a estrutura de cérebro, né? Sobre o poder da comunicação, o poder de entender essa esfera, né? Que a gente está inserido aí e o que a leitura pode nos proporcionar, né? O leque de possibilidades aí que a gente vai ter a partir da leitura, né? Então, vai ser na prática mesmo um autoconhecimento, uma descoberta sobre a gente mesmo, né? Sobre todo esse universo de ganhos que a gente pode ter, né? Então, destravar aquela chavinha ali da vergonha, né? De falar em público, muitas vezes também, né? Então, de fortalecer as crenças sobre o aprendizado, sobre o que o aprendizado pode nos proporcionar ao longo da nossa jornada. Então, fica esse convite aí para vocês. Será um momento muito proveitoso. Eu estava falando com você agora há pouco, Ana, que as pessoas perderam a curiosidade. Hoje, eu vi um corte de uma entrevista, né, onde um professor universitário levou para uma aula como lidar com a inteligência artificial, o GPT. E aí ele disse, você pode fazer qualquer pergunta, né, de todo o conteúdo mundial de todos os tempos. E aí um aluno levantou a mão e fez a seguinte pergunta, Palmeiras tem mundial? Ou seja, as pessoas perderam a curiosidade, a vontade de evoluir. E você tocou num ponto forte, que é ampliar a consciência. Ou seja, não só aprender a ler melhor, mais rápido e memorizar, porque você tem que passar no concurso, porque você tem que fazer prova, porque você tem que melhorar o seu currículo, você tem que ter melhores notas no seu curso superior, mestrado, doutorado, pós-doutorado, pós-graduação, que seja o Enem, que seja o AB, mas não é só isso, há um crescimento. E por isso eu trouxe a Ana Carolina para que ela pudesse realmente também falar sobre esse desenvolvimento de dentro para fora, ou seja, falar sobre identidade, sobre merecimento, né? Enfim, sobre capacidade, porque as pessoas estão perdendo a autoestima. Quando ela olha, Ana, um livro com 500 páginas, ela pensa, eu vou levar dias para ler isso aqui, eu não posso me dar o luxo de separar esse tempo
correndo o risco de, inclusive, após a leitura, não saber nem o que eu li, de chegar na metade do livro, não lembrar nem o que eu estava lendo no começo. Então, essa é a proposta. Então, eu queria que você falasse um pouquinho desse desenvolvimento pessoal que traz, né, a inteligência emocional, que é uma outra parte neurológica fundamental, se não a mais fundamental, inclusive. Porque não adianta você ler rápido se você não sabe quem você é, o que você quer, para onde você está indo. Com certeza, né? A gente tem a pirâmide do indivíduo, a base dela é a identidade, né? Então, primeiro você precisa ser, para depois você fazer, depois você ter, né? Então, as pessoas invertem, ela pensa logo no ter, né? Então, por exemplo, os livros mudam a nossa forma de pensar. Então, tem que alinhar também a forma que você vai iniciar ali, né? Energia que você vai colocar. Então, a gente fala aí, às vezes, de visões, né? Como que materializar as coisas, dos nossos sonhos, né? Então, você vai primeiro falar e você vai visualizar e vai escrever, né? Então vai, entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência do poder das palavras também, sabe? Dos nossos pensamentos. Então, tudo que os nossos pensamentos interferem nos nossos sentimentos que formam uma crença. E toda crença é autorrealizável. Então, você já começa, às vezes, achando que vai ser difícil, né? Então, é o poder da palavra. O cérebro não entende a palavra não. Então, você tem que dar comandos para o seu cérebro. Então, é tão importante isso que muda o jogo da vida, né? Então, a gente tem que entender a estrutura de funcionamento mesmo, do poder tão grande das palavras, do poder da comunicação. Então, para a gente ter uma comunicação mais assertiva e influenciar em todas as esferas da nossa vida. Então, uma leitura, às vezes, não vai te trazer só um conhecimento, vai te abrir portas no seu trabalho. Vai te trazer portas, vai te trazer uma consciência maior na sua área emocional, espiritual, financeira, também social com as pessoas, você vai ter o que mais conversar. Então, assim, nós somos sistêmicos, a gente é um todo. Então, não adianta tu olhar só para a área do conhecimento e se fechar para todas as esferas. Então, é o todo que a gente tem que abranger aí. O pessoal entender, é dia 2 de setembro, isso é um sábado, tem 2 turmas, então você pode estar pela manhã conosco, das 9 às 12, ou no período da tarde, das 14 às 17, é no Complexo Órion, é no Transamérica Collection. Então, esse auditório fica no térreo, tá? Então, você tem acesso ali ao complexo. Lá você vai para o hotel e logo no térreo está lá à sua disposição o espaço onde no início eu vou lhe dar um teste, um desafio. Como é que está a sua leitura? Às vezes está pior do que você imaginava. Tomara que não, espero que esteja melhor do que você pensava. Mas quanto você memoriza? De 0 a 10, quanto você consegue? Quantos pontos você faz? Então, tem essa parte matemática, que é do hemisfério esquerdo, de medir, de analisar a sua leitura, não é? E no final tem outro teste, tem uma outra provinha, vamos dizer, entre aspas, onde você vai comparar como você chegou e como você ficou. Eu garanto, no teste, não é depois de 6 meses, depois de um ano, não é para treinar o que você vai aprender lá, não. Eu garanto que quem estiver participando dobra a velocidade e a capacidade de memorizar. São 2 quilos de alimento que você vai doar, não é? Então, a entrada é franca. E você tem esse super bônus, não é? Que é a Ana Carolina trazendo inteligência emocional, tá? Então, ela vai estar, nossa programação começa com leitura dinâmica, a gente faz um intervalo, a Ana Carolina pega, né, o tema que ela vai apresentar, depois do almoço, e a gente fecha fazendo alguns testes de rendimento. Então, são as últimas considerações, Ana, eu espero vocês, né? Faça a sua inscrição, é pelo WhatsApp, é 619 9347 2125, estará nas descrições do vídeo, e eu vou deixar a Ana fechar esse bate-papo. Então fica aí o nosso convite aí, né, gente? Não adianta a gente querer resultado diferente fazendo as mesmas coisas, né? Então, o primeiro passo a gente tem que decidir, a gente tem que buscar essa melhora, né? Então, melhora de consciência, de conhecimento também. Então, venha conosco. Tenho certeza que vai ser um dia maravilhoso. Então, estamos aí com energia super positiva. E venha também, escolha você, né? O investimento mais importante que a gente faz é em nós mesmos. Então, se escolha nesse dia.